autoridades presentes, senhores e senhoras, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao plenário do Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene em homenagem ao Dia do Atirador Esportivo, ciente que é do dia 3 de agosto, mas nunca é tarde para que nós possamos realmente reconhecer essas pessoas maravilhosas. Com entregas de moções de aplauso e congratulações a representantes e apoiadores do movimento Pró-Armas do Rio de Janeiro. Convido para compor a mesa o senhor Marco Polon, deputado federal pelo Mato Grosso do Sul e presidente nacional do Pró-Armas. Marcelo Pinto dos Santos, coordenador jurídico do Pró-Armas. Felipe Barbosa Nini, coordenador do Pró-Armas do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Marcelo Saad, coordenador jurídico do Pró-Armas, região Sudeste. Compondo a mesa, depois de ter composto a mesa, solicito a todos que se coloquem na posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Em tempo, quero saudar aqui a presença do senhor Luiz Paulo Barbosa, presidente do Clube de Tiro Top Fire, da Ilha do Governador. Seja muito bem-vindo, uma honra tê-lo aqui, trazendo uma demanda muito grande, né, da minha amiga Flavinha, que eu sou fã dessa moça, como sou também da Lúcia. Só que a Lúcia não é caque, né? Vou colocar ela do meu lado, tirar ela do Dionísio, trazer ela para o meu lado para ficar junto comigo lá, me protegendo lá. Felipe Francisco Saldanha, representante da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Tiros Prático, uma honra tê-lo aqui também. Cláudio Monteiro Fins, diretor do CTT, Clube de Tiros de Teresópolis. Ô, meu amigo, uma honra. Em tempo aqui, deputado Douglas, gostaria que compôsse aqui a mesa junto conosco. Douglas é um cara de direita também, está junto conosco aí, sempre nos ajudando. Realmente, eu costumo dizer que se nós não atentarmos e vermos quem nós vamos colocar à frente, Douglas, faz uma diferença muito grande hoje aqui na Alerj, quando nós temos deputados do seu quilate sempre nos ajudando para que possamos ter dias melhores para todo aquele do nosso estado, tudo fluminense. Eu adoro falar fluminense, gente, que eu sou tricolor. Em tempo, Felipe Laterça ali, sempre nosso deputado aí, agora que eu vi aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. E a Flávia Aguiar, chefe de gabinete do meu amigo Dionísio Lins, já falei aqui, já antecipei. Obrigado pela presença a todos os senhores e senhoras. Dizer que é muito bom nós termos pessoas realmente que pensam diferente dessa esquerda que aí está. E aqui, quando nós estávamos aqui, né, fazendo nosso dever, cantando o hino nacional, que eu tenho orgulho, eu que sou policial, e me lembro quando criança, nós sempre cantávamos o hino nacional toda segunda-feira, formávamos, tínhamos uma educação totalmente diferente. Hoje o que nós estamos vendo é uma vergonha, essa grande realidade, onde nós temos à frente do governo federal um governo que quer acabar com as escolas, não quer, acabou, né, com o incentivo das escolas cívico-militar. Isso é uma vergonha. O que eles querem é balbúrdia, o que eles querem é bagunça. Mas nós somos a resistência e vamos resistir todo o tempo. Pode ter certeza que nós não vamos, de forma alguma, deixar com que isso possa acontecer. Meus amigos, hoje não celebramos apenas o Dia do Atirador, ciente que é dia 3 de agosto. Celebramos também a coragem de homens e mulheres que, mesmo diante da incompreensão e do preconceito, seguem firme no cumprimento da lei e no exercício da sua paixão e da sua cidadania. O atirador esportivo vive sobre a sombra da desconfiança. Isso é uma realidade. Cumpre regras rígidas, respeita normas, mas ainda assim é tratado como suspeito. Um detalhe burocrático pode custar caro. Armas apreendidas, multas pesadas, até processos criminais. Injustos. Isso não é justo. Isso não é liberdade. E é justamente a liberdade que está em jogo, porque a posse responsável de armas não é privilégio, é expressão de autonomia individual e do direito da autodefesa. O cidadão de bem, armado, treinado e responsável não é ameaça, ao contrário, ele é parte da segurança do país. O criminoso só se sente à vontade quando sabe que sua vítima está indefesa. As armas do crime não vêm do atirador, não vêm da família que frequenta clubes de tiro, vêm do mercado ilegal, da contravenção, do descaso do Estado com as fronteiras. Restringir o acesso legal não atinge o criminoso, apenas fragiliza o cidadão honesto, que é uma realidade. Não podemos esquecer que em 2005, o povo brasileiro disse não à proibição da venda de armas. Essa foi a voz soberana das urnas. Essa vontade popular precisa
ser respeitada. Ignorar esse recado é desrespeitar a democracia. Por tudo isso, este ato solene de hoje não é apenas uma homenagem, é um compromisso político que nós que aqui estamos tratando com os senhores e com as senhoras. Compromisso de que esta casa reconhece a legitimidade do atirador esportivo. Compromisso de que não aceitaremos ver cidadãos cumpridores da lei tratados como criminosos. Compromisso de que a liberdade individual e o direito à autodefesa permanecerão como pilares inegociáveis do nosso mandato. Que esse dia seja lembrado como um marco de resistência e de união, porque defender o atirador esportivo é defender o Brasil livre, democrático e soberano. Viva o dia do atirador esportivo, viva o Proarma, viva o Brasil que não abre mão da sua liberdade. Bem, depois de eu fazer todas essas minhas considerações, vou falar se foi mais uma coisa lida, mas eu sou policial e eu sei que quando, vou usar esse termo, tá? Vagabundo, eu gosto de usar esse termo, desculpa, mas é um chulo, mas é o termo que nós temos que usar. Eu estava conversando aqui com o deputado federal Marcos, e conversando sobre a região dele, né, que é o Mato Grosso. Terça-feira passada eu estava em Brasília, com vários deputados estaduais, falando da lei orgânica da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro Militar, e ali nós falamos algumas coisas. Uma das coisas que eu falei ali, e falei ali também com o deputado Marcos, que o estado dele, se bem que está bem ruim também, pelo que ele falou ali, alguns estados do nosso país, é o nosso estado no passado. E o nosso estado hoje, infelizmente, é uma realidade. Se a população não acordar, será o nosso estado, o estado dele será o nosso estado no futuro. E o nosso eu não sei nem o que será. Essa é a grande realidade. É a segunda vez que eu vou em Brasília representando o estado do Rio de Janeiro, falando sobre segurança pública, eu falo sobre isso. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu estou constantemente dentro de comunidade, retirando barricada, que não está adiantando mais. Essa é a grande realidade. Nós sabemos que o tráfico está infiltrado em tudo quanto é lugar. E o Marcos estava falando aqui o quanto o PCC conseguiu infiltrar, e eu escutei o que ele falou lá em Brasília dos deputados estaduais. O quanto esses criminosos, essas facções estão investindo na política, virando empresários, verdadeiros empresários. Até você que é delegado, investindo na política, investindo uma fortuna, pois eles entenderam que a política, como eu sempre falo, você tem a política, acima da política você só tem Deus e abaixo da política tem tudo. Eles entenderam que se eles tiverem a política, eles vão conseguir legislar, eles vão conseguir ter pessoas no Supremo Tribunal Federal, eles vão conseguir ter desembargadores, eles vão conseguir ter pessoas em todos os segmentos. Essa é uma realidade que nós vivemos hoje. E hoje, quando eu vejo pessoas aqui realmente lutando pelo nosso país de direita, conservadores, lutando pelos preceitos morais e éticos, para mim é uma honra. É uma honra estar presidindo aqui hoje essa sessão, ao lado dos meus colegas aqui, mas nós precisamos fazer com que isso ecoe mais longe. Nós precisamos ir nas famílias, nós precisamos conversar com os nossos familiares, pois às vezes nós achamos que as pessoas que estão do lado têm ideia, mas a gente tem que estar passando isso. Eu falo isso sempre com a minha equipe. Nós precisamos ser verdadeiros multiplicadores para mudar a história. Eu tenho 2 filhos, um de 22, uma de 22 e um de 25. Mas eu sempre falo que, quando eu estava na polícia, eu nunca fiz acordo com vagabundo. Tenho maior orgulho, Lateza, de falar isso, Douglas. De falar que eu nunca peguei R$1 do tráfico. De que eu nunca gostei de ficar ali acharcando o trabalhador. Mas sim fazendo o meu papel como faço hoje como deputado. Eu posso falar que tranquilamente que os caras chegaram a me oferecer 250 mil por mês para eu parar de perturbá-los. Mas a minha palavra foi única, não. E o meu pensamento é sempre no futuro.
e no futuro dos netos que não tenho. E assim eu pensava quando eu estava na polícia, e os meus filhos eram pequenos, porque ninguém está imune de ter na realidade um filho numa fila para comprar drogas, ou envolvido no tráfico. E por que estou falando tudo isso? Porque eu sei que hoje, se nós tivermos pessoas de bem, cidadãos de bens, armados, eles vão pensar 10 vezes, porque nós seremos a maioria. Hoje, infelizmente, eu sou obrigado a andar num carro blindado com 3 policiais, 2 fuzis. Eu não vou no banheiro desarmado. É a realidade que eu vivo hoje. Minha vida se tornou um caos. Minha mãe chora a todo instante. Meu pai me tirou das redes sociais. E uma vez eu me lembro que o meu irmão falou para mim, estava num lugar muito lindo, numa praia chamada Lopes Mendes, na Ilha Grande. Eu nunca esqueço. Meu irmão falou para mim: você é louco. Você vive na contramão da história. E eu comecei a refletir conforme meu irmão ia falando. E aí eu falei: maninho, muitos homens e mulheres lutaram por anos e não viram a sua luta, aquilo, o seu ideal ser alcançado. Mas outras pessoas se enganjaram e hoje nós tiramos frutos, colhemos frutos disso. E aí eu falei um exemplo simples que eu gosto de falar, o filme do Homem-Aranha. No seu primeiro episódio, Flavinha, ele ganhou poder, ele se deslumbrou com poder, e ele viu um roubo e virou as costas para aquele roubo. E aí, meu amigo, ele sofreu na pele. E é por isso que quando Deus me deu essa possibilidade, me deu a possibilidade de ser soldado da Polícia Militar, o pessoal até brinca comigo e fala assim: pô, quando tu estava na polícia não era tão bravo. Eu falei: lógico, até o cabo mandaria eu voltar. Hoje nenhum coronel, nenhum delegado fala que eu não posso entrar em algum lugar. Já aconteceu isso. Deputado, o senhor não pode entrar. Eu falei: olha só, o Estado tem a obrigação de assegurar o meu direito de ir e vir. E eu quero a polícia aqui, vai assegurar meu direito de adentrar na comunidade. E graças a Deus, os vagabundos me respeitam, porque eles sabem que comigo não tem acordo. E se meter bala, vai tomar bala, e eu vou fazer a vida deles virar um inferno. Como faço? 250 mil sendo oferecido não é porque eu sou bonzinho, ou porque eu tenho os olhos azuis que eu não tenho, é porque eles sabem que eu perturbo muito. E se cada político fizesse isso, se cada cidadão se colocasse na posição, eu tenho certeza que o Rio de Janeiro não estaria do jeito que está. Brevemente, nós sabemos que o petróleo é uma coisa que é finito, e um dia não será a principal riqueza do estado do Rio de Janeiro. E o que será do estado? Um estado lindo e maravilhoso, em que reúne todas as riquezas naturais dos demais estados. Praias, escolhe o tipo de praia, com cachoeira, com mata, temos tudo isso reunido. Praia com ondas, sem ondas, água quente, água gelada, águas claras, escuras, tudo isso. Mas o que mata o nosso estado? A violência. E é por isso hoje, irmãos, que eu tenho orgulho de tê-los aqui. Orgulho que eu sei que vocês ombreiam com demais políticos, comigo e demais políticos que realmente querem fazer a diferença. E nós faremos. Coloco o meu gabinete totalmente à disposição dos senhores. Infelizmente, conforme o amigo colocou aqui, hoje não se pode vender armas e nem munições na capital. Infelizmente. Porque, infelizmente, nós temos prefeitos e alguns deputados que não levantam essa bandeira. Mas se levantasse, com certeza teríamos. Aí, conforme tive relato, tem que ir para a minha cidade, Duque de Caxias, para Nova Iguaçu, Nilópolis e outros lugares para poder comprar. Pode sim, no alemão você compra. Ah, sim. Bem colocado. Douglas falou que, mas aí é para vagabundo, não é para essas pessoas maravilhosas. No paralelo, o que mais tem? Tanto é que a polícia prendeu 15 mil armas, 732 fuzis. Para que os senhores tenham ciência do que eu estou falando, mais da metade dos fuzis presos no Brasil, mais da metade foi no estado do Rio de Janeiro. E aqui nós não fabricamos armas nem drogas, mas nós temos tudo isso aqui. Falha do governo federal, e tudo recai muito sobre as polícias. Infelizmente está aqui um delegado da Polícia Federal, salvo se eu estiver enganado, são 14 ou 8 mil policiais federais. 15 mil policiais federais. Como é que faz? É impossível. Humanamente,
Policiais rodoviários federais também são poucos. Aí recai tudo sobre a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, que eu quero aqui, saudando aqui o Blade que está aqui, né, o Ricardo, que eu falo sempre que eles têm que conviver com aquelas pessoas horrorosas, realidade. Eu sou cristão e falo mesmo que vagabundo bom é vagabundo morto, e aqueles que às vezes querem me criticar, eu falo, lembre-se de Davi, vai ler a Bíblia, é essa a grande realidade, e nós estamos aqui realmente para fazer a diferença na vida dos outros. Mas eu falo muito, eu quero escutar todas as pessoas, dar oportunidade para que vocês possam realmente ter voz, e quando nós fazemos uma audiência exatamente para isso. Infelizmente, Douglas sabe que quando nós estamos na sessão plenária, os senhores não têm voz, mas a audiência pública é exatamente isso, para isso, para que vocês possam falar. Aqui é uma entrega de encomendas, mas nós vamos dar voz a vocês, para que vocês possam falar. É assim que eu gosto, não somente subir à tribuna e falar por vocês, mas dar voz a cada um dos senhores. Eu já falei aqui em tempo do delegado lá, Felipe Laterça, né? Deus abençoe você, bem-vindo aqui. E agora passa a palavra, passa a iniciar aqui com o deputado federal do Mato Grosso, Marcos, Mato Grosso do Sul. Obrigado. Mato Grosso do Sul. Eles não deixam entrar no estado mais. Presidente nacional do ProArmas, meu irmão, muito bem-vindo. Essa casa aqui é sua, fique à vontade. Está com a palavra, meu amigo. Bom, excelentíssimo senhor presidente Marcelo Dino, na pessoa de quem cumprimento todas as demais autoridades presentes, peço vênia a Vossa Excelência para, quebrando o protocolo, poder me levantar para proferir o meu discurso. O senhor quer falar da tribuna? Se o senhor me permitir, seria Com uma honra certeza. da minha parte. Com então certeza. vamos lá. Vai lá dar onde Capitão Nascimento. Excelente, excelente. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Marcelo Dino, em momentos de crise, o que separam os homens dos ratos é a coragem. No entanto, nós estamos num ambiente tão prostituído, num meio tão sujo e tão torpe, que o brasileiro, muitas das vezes, esqueceu o que é ser homem. E como diz em Reis 1:2, quando Davi se despedia de teu filho Salomão, cresça, ser corajoso e comporte-se como homem. Porque ser homem não basta uma questão biológica, é uma escolha. É agir com coragem, com altivez, com honra. E é isso que falta no nosso país muitas vezes. Quiçá fôssemos a maioria, ainda talvez sejamos, mas muitas vezes uma maioria silenciosa, que por conta da omissão dos bons, os maus prosperam. Como Vossa Excelência ressaltou, um país maravilhoso. Todas as vezes que eu venho ao Rio de Janeiro, o Felipe já está cansado de ouvir, eu encontrá-lo no aeroporto, eu falo, cara, essa é a cidade mais linda do mundo, esse é o lugar mais lindo do mundo, seguido de pena que está do jeito que está. Mas quando se fala de coragem, meus amigos, infelizmente é necessário definir o que é coragem, de forma que as pessoas compreendam. E a acepção mais pura e mais simples de compreender o que é coragem é aquele que se opõe aos maiores e mais fortes, que tem capacidade imediata de impor a ele um mal para defender os menores e os mais fracos, ainda que isso não lhe resulte nenhum benefício. O contrário da covardia, presidente, que é se ajoelhar diante dos mais fortes, em benefício próprio, sobrepujando os mais fracos. E é com essa introdução que eu necessito ressaltar a coragem de Vossa Excelência, não só no exercício do seu mandato, não só na retidão de caráter, mas neste momento
onde toda a opinião pública é jogada de maneira cretina, ideologicamente contra aquele esporte que trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil, Vossa Excelência tem a coragem de convocar uma sessão com esta matéria. Isso é para poucos. O senhor se levantar contra esses criminosos e poder bater no peito e dizer: vou combatê-los, não estou à venda, infelizmente é para poucos. Quando ser honesto deveria ser regra, lamentamos o fato de ser exceção, mas louvamos o fato de contar com essas honrosas exceções. E o senhor trazendo esse tema aqui, neste momento, mostra mais uma vez coragem. Também preciso ressaltar a coragem do seu colega, o deputado Douglas, que abraçou a causa e da maneira que nós pretendemos, e convido o senhor, e com certeza ombreará conosco, fazer em cada estado do Brasil, que ao lado de cada loja, cada clube e cada atirador esportivo, tenhamos dentro do poder constituído representantes para romper as barreiras institucionais que obstam o exercício natural das vossas funções, ou melhor dizendo, das nossas funções. Pois por muitos anos, antes de galgar um pleito eleitoral, nós tínhamos como obstáculo quase que intransponível os castelos das instituições cercados de uma burocracia quase que intangível. E faz diferença, meus amigos, termos um deputado estadual, quiçá um deputado federal, zelando por isso. No meu estado, para que os senhores tenham como exemplo, todas as lojas e todos os clubes se comunicam diretamente comigo e todo entrave ilegal é jogado por terra já na primeira semana. Toda a morosidade processual é buscada processo a processo junto ao Exército e agora junto à Polícia Federal. E é com base nessa coragem, deputado Douglas, do senhor abraçar esse mistério. Não será tarefa fácil. Não pense o senhor que o senhor não vai ser atacado, porque só esse ano eu monitorei mais de 3.500 matérias de assassinato de reputação contra a minha pessoa, mas o senhor há de prosperar, porque o povo de bem é a maioria. No entanto, precisamos fazer com que a nossa voz ecoe, porque é o silêncio dos bons que faz com que os maus prosperem. Preciso ressaltar também a coragem do Felipe Nini, porque quando nós fundamos, presidente, o ProArmas, quem tinha a função de estar em estado por estado, motivando, construindo, fazendo toda a conversa institucional em todos os estados, sem exceção, era a minha pessoa. No entanto, ao tomar posse como deputado, cada coordenador estadual recebeu uma missão muito dura. Senhores, nesse momento sombrio da história, em que todo o sistema recai sua mão pesada sobre nós, vocês desempenharão esse papel nos vossos estados. E o Felipe teve coragem de, mesmo sem recursos e com a estrutura parca, poder atender a todos, de maneira que eu posso dizer com tranquilidade que de todos os estados da federação, é aqui no Rio de Janeiro em que o ProArmas tem o melhor relacionamento institucional do Brasil. E isso é mérito exclusivamente seu, doutor Felipe. E é com muita honra que eu ombrei com Vossa Excelência, porque desde os primórdios, quando nos conhecemos, Vossa Excelência entendeu qual foi o chamado, que não é sobre armas o nosso pleito, mas sobre liberdade, porque o senhor viu as agruras do povo venezuelano. O senhor sabe que o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. E da mesma forma a coragem do doutor Marcelo e do outro doutor Marcelo, que ombreiam conosco nesse mistério. Mas seria injusto da minha parte não reconhecer a coragem de cada um de vocês. Os lojistas que não fecharam as portas, os clubes que não desistiram, apesar de toda a perseguição, e mais ainda, cada atirador esportivo que não entregou seus equipamentos. Muitas vezes eu fico pesaroso, consternado, poderia dizer até, Felipe, enojado,
quando eu vejo instrutores, atiradores, que sem pudor nenhum me abordam e falam: eu vendi tudo, eu entreguei, eu dei para alguém. Eu poderia perguntar se na ocasião também não cedeu-lhe os culhões, mas eu sei que não os tem, porque a maior bravura nesse cenário, o maior ato de resistência nesse cenário, é a sobrevivência. Cada dia que cada um de vocês permanece, é um recado claro para esse governo ditatorial, que nós não vamos nos entregar, nós não vamos ceder, nós permaneceremos apesar de toda a perseguição, pois temos a certeza que por mais escura que seja a noite, há de raiar o dia. E se Deus quiser, o mais breve ainda, antes do final do ano que vem, esse pesadelo acaba, deputado. Esse pesadelo há de acabar, porque eles sabem que a perseguição às armas protegem exclusivamente marginais, viabilizam uma ditadura, enfraquecem a soberania e permitem que eles abordem o maior de nós, quiçá o mais fraco. E ao contrário, quando temos meios aptos à legítima defesa, o mais fraco equipara suas forças. Por isso encerro mais uma vez agradecendo a cada um dos senhores e especialmente a cada um de vocês, os presentes e os ausentes, para que clamem, para que lembrem que nós gozamos de um privilégio que poucos homens na sua estada nessa terra gozarão. Nós temos o privilégio de, no último dia de nossas vidas aqui, poderemos olhar para os olhos dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos e dizer, sem medo, que em momentos de crise, deputado, não nos omitimos e não nos acovardamos. Parabéns a Vossa Excelência, e o senhor tem aqui um parceiro de luta. O que eu puder fazer para contribuir com o mandato de Vossa Excelência, o senhor pode contar comigo. Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado. Vossa Excelência explana com muita propriedade sobre o tema. E ter agora o próximo orador, Marcelo Saad, coordenador jurídico do PROARME da região Sudeste. Bom, muito bom dia a todos. Saudar aqui Vossa Excelência, o deputado Marcelo Dino, e saldo com isso a mesa. Uma fala clichê, né? Mas depois da fala de tanta propriedade do deputado doutor Marcos Polon, é difícil a gente colocar alguma fala que se destaque, né? Mas eu trouxe aqui alguns pontos que espero contribuir com essa minha passagem aqui. Primeiramente, é uma honra muito grande estar aqui nessa casa que muito representa, mas que nem sempre representa o melhor da sociedade, mas ela é uma casa de muita importância e precisamos reconhecer isso e fazer com que isso tenha a validade. Bom, a temática é o dia do atirador esportivo. E com isso, precisamos lembrar que o atirador esportivo é, a princípio, e desde sempre, desde a sua constituição, um esporte, né? E o esporte, ele tem resguardo na nossa Constituição, tem um resguardo no que diz respeito à forma como ele é exercido. Então, o atirador esportivo, ele necessita de disciplina, ele necessita de autocontrole, é um esporte que tem a sua regulamentação, tem as suas regras, tem as suas virtudes que muito importam na nossa sociedade e que, diga-se de passagem, têm sido esquecidas, né, essas virtudes. Em conjunto a isso, nós não podemos deixar de lembrar que o esporte, ele também é a união de grupos, é a união de pessoas, é o desenvolver de pessoas, e essa temática sempre acaba nos arrastando para questões de legítima defesa, para as questões de segurança pública,
não pelo tiro esportivo. Acho que isso também precisa ficar muito claro, né? Que o tiro esportivo é uma coisa, a questão de legítima defesa, a questão de segurança pública é um outro ponto, né? Mas que estão sempre ligados, porque toda vez que falamos em arma de fogo, qual é a melhor forma de exercer a legítima defesa, né? É com o meio sendo adequado, é a arma de fogo. Aproveitando a questão aqui da Lei Maria da Penha, que está sendo tratada aí, né, recentemente, qual é a melhor forma de uma mulher, e aqui pegando um gancho com a fala do deputado Polon, qual a melhor forma de uma mulher garantir a sua integridade física, né, dentro dos meios necessários? Como é que ela vai igualar a força dela com o homem? Né? Como que uma mulher de 60 quilos iguala a força dela com um homem de 100 quilos? Então, somente, quase que exclusivamente, com a utilização de uma arma de fogo. Tá? Então, são pontos que não são convergentes, né? Aquele que fala sobre Lei Maria da Penha, ele não precisa excluir do lado dele a questão de arma de fogo, né? E vice-versa. Por quê? Porque a arma de fogo é a grande garantia da integridade, a grande garantia de vários e diversos direitos mais caros que nós temos, inclusive o mais caro de todos, que é a vida, né? E sobre o esporte também, temos a questão que envolve o esporte, ela envolve a economia, ela envolve o turismo, né? Ela envolve o livre comércio, a livre iniciativa, envolve princípios constitucionais, que não vou me estender aqui por conta do tempo. Enfim, finalizando a minha fala, fazendo uma apertada síntese aqui, né? Arma de fogo, ela não significa aumento de violência, isso já está comprovado. Você tem Inglaterra e País de Gales, em que a redução da arma de fogo fez com que aumentasse a violência. Lá, a violência não ocorre com arma de fogo em sua maioria, porque lá é um estado muito menor, as fronteiras são muito menores, eles conseguiram restringir. Mas está comprovado, tem diversos estudos que demonstram que a violência lá aumentou, né? Outro ponto que é muito importante com relação à racionalidade do criminoso. O criminoso, ele é racional, ele vai no alvo mais fácil. Isso também se demonstra em estudos nos Estados Unidos, em que até tem o filme famosíssimo, né, Esqueceram de Mim, que os criminosos buscam o quê? Buscam nas férias as casas que estão vazias e encontram lá um menino. Por que eles buscam a casa que está vazia? Porque a chance de encontrar uma casa com arma de fogo lá é muito grande. Então, ele usa dessa racionalidade. Então, a arma de fogo está sempre ligada a essas percepções e condições de segurança pública. Tá? E, sobretudo, o nosso direito de ir e vir, que não é garantido. Nós não temos hoje o direito de ir e vir a uma comunidade, salvo raríssimas exceções. O nosso direito de ir e vir, ninguém se sente confortável em sair aqui pela madrugada. Tá? Então, encerro aqui a minha participação e com muita honra em estar aqui. Deixa eu só conseguir abrir. E gostaria me incumbiram da grande missão de entregar ao Silvestre, ao Moisés Silvestre, uma homenagem aqui pelos trabalhos que ele conjuntamente com o deputado Marcelo Dino, vem desenvolvendo, que sem a parceria, né, a união dessas duas pessoas, esse evento não ocorreria. Em tempo. Em tempo, quero registrar realmente a presença do meu amigo, meu irmão, perdoe-me. Perdoe-me a falha, Silvestre. Silvestre é um amigo, um irmão. Ele não gosta de falar assim, fala, meu assessor, não gosta de falar que é assessor. Falei com ele que nem todos os assessores são tão próximos como um amigo. E o Silvestre é um grande amigo, um grande guerreiro que está sempre atento às necessidades da região dos lagos, não somente lá, que ele estava falando agora do amigo lá do quilômetro 32. Então, sempre atento a todas as coisas. Então, é uma honra, Silvestre, tê-lo ao nosso lado. E hoje, se nós estamos fazendo isso aqui, ele é a pessoa realmente, porque não dá para nós fazermos tudo sozinho. E o Silvestre foi o cara que realmente falou, Marcelo, posso? E quem conhece o meu mandato, toda a minha equipe tem liberdade de ação para atuar, desde que seja para ajudar a população. Silvestre, muito obrigado, irmão.
Hoje o Silvestre não vai ter honraria, que ele já tem toda a honraria. Até medalha Tiradentes ele já tem. Doutor Marcelo, o senhor concluiu já? Concluiu? Então quero agradecer ao doutor Marcelo, coordenador jurídico do ProArmas da região Sudeste. Tá, obrigado. E o gabinete também está à disposição do senhor. E como nós somos unanimidade aqui, eu vou chamar agora o outro, doutor Marcelo também. São muitos Marcelo, né? Rapaz... Eu não vou fazer uma brincadeira aqui, porque senão vai ter... À vontade. Doutor Marcelo Pinto dos Santos, coordenador jurídico do ProArmas. Obrigado pela presença. Excelentíssimo presidente, senhor deputado Marcelo Dino, o qual eu já agradeço demais a oportunidade, a deferência de receber o tiro esportivo aqui na Assembleia Legislativa. A gente tem lutado muito por um espaço, como se diz do outro lado, um lugar de fala, para que a gente consiga expressar as nossas dores, e o gabinete de Vossa Excelência sempre foi muito aberto. O Silvestre faz um trabalho incrível com a gente se fala praticamente todo dia, e todas as vezes que a gente bateu na porta, o senhor nos recebeu com aquele café quente, com a disposição e com um sorriso no rosto, tentando atender as demandas. E para quem acha que não, mas a Assembleia Legislativa tem um papel importantíssimo no tiro esportivo também, e a gente vai falar um pouco disso. Queria agradecer também a presença do deputado Marcos Polon, que veio do Mato Grosso. Brasília está pegando fogo. Mato Grosso do Sul, para não corrigir. Que sou um grande fã desse cara, se tornou um amigo, um irmão, mas eu sou um grande fã, ao qual cumprimento também Felipe Nide, que é um guerreiro, um irmão, o deputado Douglas Gomes, componente da mesa, grande parceiro também, Marcelo Chaad. Cumprimento todas as autoridades presentes, eu sempre faço isso na pessoa da minha esposa, Fernanda Tinoco, que é a autoridade máxima na minha vida, e as autoridades presentes se sintam muito honradas, porque ela realmente manda. Né? Meu amigo, meu irmão Felício Laterça, deputado, que esse cara me ensinou uma frase que é incrível, que dentro da política o cargo é missão. Essa frase ficou para mim e hoje eu tenho como exemplo de ser humano. É uma honra ter você aqui, meu irmão Klaus também, todos os presentes, meu irmão Fábio, doutor Tiago Rigor, doutora Marília Tardelli, meu pai, minha mãe, meus filhos, graças a Deus, todos os meus amigos. Uma salva de palmas ao pessoal de São Pedro da Aldeia. Viemos em um ônibus hoje, aqui. Muito obrigado por todos. Vou começar minha fala trazendo uma palavra que está na Bíblia Sagrada, Samuel 13:19. Ora, não se achava ferreiros em toda a terra de Israel, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lança. E aí foi o primeiro registro histórico, deputado, do desarmamento. Lá já se falava que desarmamento não é política de segurança pública. Desarmamento é subjugo moral, ético e filosófico. E há muito tempo a gente tem tratado somente os problemas. O senhor bem trouxe aqui a política que foram apreendidos vários fuzis e várias armas. E eu lhe faço uma pergunta: quantas dessas eram registradas? Nenhuma. O número de armas registradas, apreendidas, é menos de 1%. Na verdade, 0,4%. Então, a política de controle de armas, ela nunca foi suficiente para ser uma política de segurança, muito pelo contrário. A política hoje de controle de armas, que só afeta as pessoas de bem, ela tem um custo para o nosso Brasil, que se fosse empregado de maneira direta, através de inteligência, através de políticas preventivas de segurança, elas teriam uma prestabilidade muito melhor para a sociedade. E é isso, exatamente o que a gente faz aqui, e a importância da Assembleia Legislativa, para que a gente consiga, mesmo com essa burocracia que faz uma castração ideológica em todos os cidadãos brasileiros, onde a gente tem a coragem de ter a feminilização do homem, de tal modo que um homem não quer ter uma arma, alguns homens não querem ter uma arma para defender a própria família. E aí eu trago a palavra do deputado federal Nicolas Ferreira, onde diz que está faltando testosterona, né? E a gente vem nessa caminhada dessa castração ideológica e impacta diretamente, porque se um homem não tem coragem de defender a sua própria família, quiçá votar, quiçá eleger alguém para defender a sua causa. Coragem
tem faltado aos seres humanos. E é isso que a gente efetivamente vem trazer aqui hoje, nessa Assembleia Legislativa. Eu vou trazer um caso muito rápido para a gente falar sobre aquele agente penal que deu um tiro no pé, né? Uma coisa absurda, atrocidade, obviamente que a gente não vai defendê-lo. Mas quando um erra, e aí eu incluo hoje porque temos pessoas de bem, né, e pessoas do mal, eu não faço distinção de agentes de segurança A, B, C, atiradores, somos todos do mesmo lado. Quando um erra, todos nós, inclusive, apontamos para ele. Mas quando o policial sai às ruas com munição vencida, com colete vencido, que ele está ali fazendo rasgo compulsório, que ele não tem mais a segurança jurídica, que ele vai para a rua não sabendo se ele vai sair preso ou se ele vai sair morto, porque há uma hipocrisia num discurso que ele fica impedido de se defender, ninguém discute. A gente não se levanta e a gente nos inclui para defendê-los. Eu não estou, obviamente, defendendo ali a atitude daquela atrocidade que foi cometida, mas a preocupação com a saúde mental dessas pessoas, elas precisam ser pensadas e repensadas. Somos todos seres humanos e cidadãos de bem, inclusive nós, atiradores desportivos. É aqui, é nessa Casa de Leis, é na Câmara Federal que a gente vai ter a mudança. O senhor falou muito bem, deputado, que o tráfico, os narcoterroristas entenderam que é pela política que se faz a mudança. E será que o povo entendeu? Exatamente. Essa mudança, é esse entendimento, é essa luta que a gente tem que trazer. E todos nós aqui, por isso que eu saúdo cada um dos presentes, porque todos nós aqui temos que fazer esse efeito multiplicador. Todos nós aqui temos a obrigação de trazer as pessoas do lado para que a gente convença, porque é só através da política que isso vai ser alterado. A nossa realidade, a mudança, ela é dolorosa e não é imediata. A mudança, ela vai ser plantada e vai ser imediata, trabalhada durante os anos. Talvez meus netos vejam essa mudança, mas nós temos que começar de alguma forma. E hoje pode ser uma semente, ontem pode ter sido uma semente, mas amanhã, com a ajuda de todos, certamente essa semente será plantada. Então eu encerro aqui, agradecendo mais uma vez o deputado fazer essa deferência, trazendo também uma homenagem mais do que digna para o senhor, deputado, aqui como membro honorário do ProArmas, que é mais do que merecido. Muito obrigado. Eu sou baixinho, dá pra gente ficar junto. Deixa eu ver se... Acho que tá tirando... Evelyn. Uma honra. Encerro aqui, deputado, minha fala, agradecendo novamente, agradecendo todos os membros da mesa, agradecendo todos os presentes e dizendo que eu acredito ainda no nosso país e que o nosso país tem jeito. Essa semana vai ser uma semana pesada, mas desistir não é uma opção. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo, por essa homenagem tão importante. Quero externar aqui todo... Pode ter certeza que você vai ver lá no meu gabinete lá. E falar para as pessoas dessa homenagem tão importante, que eu sempre falo para as pessoas, às vezes é uma coisa simples, mas que eu recebo com muito carinho e guardo, tá? Todos os que eu ganho, eu guardo direitinho e tem assim, pode ter certeza que vai estar lá no nosso gabinete. E tinha que vir do Marcelo. Os Marcelos são gente boa, né? Já viu algum Marcelo ruim? Tem não? Marcelo é tudo gente boa, não dizer que o Marco não seja, que os outros não sejam, não. O Marcelo é gente muito boa. Próximo orador agora, seu Dr. Felipe Barbosa, Nini, coordenador do ProArmas do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Bom dia a todos os presentes. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por estar nos proporcionando essa possibilidade de estarmos reunidos aqui numa data tão especial. Quero agradecer também a minha família que está aqui presente, meu pai, minha esposa, meu irmão, meus filhos, minha madrinha. Agradecer a vocês que fizeram esse esforço de participar desse evento, um dia de semana, de manhã, eu sei que é complicado, parabéns. Agradecer ao deputado Marcelo Dino por ter nos ajudado a realizar essa solenidade tão importante para nós. Agradecer a presença do deputado Douglas Gomes, nosso
apoiador, deputado Marcos Colom, que veio do meu estado, do Mato Grosso do Sul, prestigiar e abrilhantar aqui o nosso evento, ao nosso corpo jurídico do ProArmas, o Dr. Marcelo Pinto e o Dr. Marcelo Chade. E quero iniciar aqui a minha fala dizendo o seguinte: não tem sido fácil. E talvez isso é que torne o nosso esforço tão importante. Em 2022, na Alerj, nós conseguimos incluir no calendário oficial o Dia do Atirador Desportivo, que é comemorado no dia 3 de agosto. Por que dia 3 de agosto? Foi o dia que nós celebramos e comemoramos as nossas primeiras medalhas olímpicas, lá em 1920, na Antuérpia, no tiro desportivo. Conseguimos ouro, prata e bronze. Então, é um evento, assim, algo realmente a ser celebrado e comemorado, e que é tão pouco comentado pela nossa mídia, infelizmente. Mas, através do tiro, nós conseguimos as primeiras medalhas. De 2023 para cá, o nosso trabalho tem sido muito, muito duro. Houve uma mudança de postura, novas regras, novas imposições ao tiro. Durante praticamente 7 meses, houve uma paralisação total do segmento esse que, na época, até 2022, representava 4,8% do PIB nacional e que foi realmente deixado de lado. A partir de então, nós realmente começamos a atuar de uma forma muito ativa e, principalmente, e que fique claro, nós não vamos dar grande espaço. O nosso trabalho é de contenção de dano e de sobrevivência. Isso tem sido feito, a título de exemplo, a questão do distanciamento que foi imposta pelo governo federal, ela nasceu aqui no Rio de Janeiro, no município. Uma vereadora protocolou 2 projetos de lei tratando de distanciamento de escolas, hospitais e a proibição de clubes em shoppings. Uma atuação política nossa, nós conseguimos barrar isso lá. Infelizmente, subiu para Brasília e hoje existe essa questão da restrição do horário, que não encontra nenhuma justificativa plausível para ser aplicada, visto que o clube não representa nenhum tipo de risco. Pelo contrário, deputado, o clube de tiro é o local ideal para se praticar o tiro, fiscalizado pelo Exército, fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Civil, para garantir a segurança. Exato, o deputado está aqui me lembrando, as manchas de violência, quando analisadas, próximas aos clubes de tiro, são sempre menores do que no resto do seu bairro. Então, é um trabalho que está sendo feito nesse sentido. Conseguimos criar uma relação institucional com a Polícia Federal muito profícua. Hoje, o ProArmas tem sido um apoio da Polícia Federal, da DELEARME do Rio de Janeiro, para a divulgação de informações oficiais. Nós centralizamos o recadastramento de lojas através do ProArmas RJ. Foi um sucesso, as lojas que enviaram a documentação já estão no sistema. Eu trabalho aqui, elogio o trabalho da Polícia Federal, que tem sido um exemplo. Eu falo com o doutor Daemon, que é o responsável pela DELEARME, que eles estão dando um banho no Exército Brasileiro em termos de organização, transparência e legalidade. Então, nosso trabalho tem sido muito voltado para os clubes, lojas e atletas, porque não podemos deixar de lembrar que o binômio clube e atleta ele é indissolúvel. E é preciso que se entenda isso, tanto da parte dos clubes, possibilitando a realização de competições, fomentando o calendário de competições, disponibilizando opções para os seus associados, para que o associado possa fazer as suas habitualidades. E o associado, por sua vez, lembrar que ele tem que ir ao clube para fazer as suas habitualidades e poder manter o seu equipamento. Então, essa relação ela é indissolúvel e nós temos trabalhado muito pesado nesse convencimento para que o esporte ele floresça, haja segurança jurídica para a prática do tiro. Recentemente, nós fizemos uma divulgação também do Bolsa Atleta Estadual. A gente pretende, o ano que vem, fazer algo um pouco mais elaborado. Por quê? Porque a gente tem condição de incluir o atleta do tiro também nessa possibilidade de ter uma bolsa estatal, que não é um valor muito grande, mas que já ajuda. O esporte do tiro é um esporte muito caro, demanda investimento, demanda treinamento, ele carece de aporte
privado, né, por conta de uma série de questões. Então, basicamente, quem fomenta é o próprio segmento. A gente está tentando também romper essa barreira, trazer patrocínios externos. Isso seria também muito benéfico para o esporte. Então, vou aqui também encerrando minha fala, dizendo que vocês podem contar com o ProArmas RJ, nos tenham como um aliado de vocês. O trabalho ele vem sendo feito na página do Instagram do ProArmas. Tem uma aba lá, realizações, onde a gente já apresentou um documento com as realizações dos anos de 2023 e 2024. E a gente não vai parar, a gente não vai desistir. A gente confia no nosso país, a gente acredita no esporte como um instrumento de disciplina, de inclusão, de formação, né? O esporte do tiro ele talvez seja um dos mais democráticos. Você tem PCDs participando de competição, você tem pessoas de todas as idades, do jovem ao idoso, pessoas de mais de 90 anos praticando tiro desportivo. Então, a gente tem que realmente dar o valor a esse esporte que ele merece. E esse é o trabalho do ProArmas RJ, esse é o trabalho do ProArmas, para que a gente possa avançar. Aproveito também a oportunidade para fazer aqui um agradecimento público ao deputado Douglas Gomes, que está aqui à minha direita, né? Uma homenagem singela do ProArmas pelo apoio que você tem dado e a importância realmente da gente ter aliados na Câmara Legislativa, porque existem uma série de projetos que nós temos que podem ajudar e muito, tanto o esporte quanto a segurança pública. Então, a gente conta com os senhores para poder avançar nesse sentido também. Fazer aqui esse agradecimento ao deputado Douglas Gomes, a uma homenagem do ProArmas RJ pelos serviços prestados. Aproveito então para encerrar aqui a minha participação, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês e saibam que o ProArmas RJ está aqui para somar. Muito obrigado. E não é sobre armas, é sobre liberdade. Obrigado, doutor Felipe. Agora está com a palavra meu colega Douglas Gomes, grande parceiro. Obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado pelo grau que deu no microfone aí. Cumprimento a todos aí. Cumprimento os Marcelos, que aí ficou mais fácil cumprimentar a mesa, né? Porque tem maioria Marcelo, então os 3 Marcelos aí, presidente dessa sessão também. Meu amigo Marcos Polon, deputado federal. Eu queria poder dizer isso até em outra oportunidade, mas que fala no dia da manifestação, me representou, é isso. Nós temos situações que são inegociáveis e a sua postura ali, apesar de não agradar a alguns do meio da política, me representou. Parabéns pela sua postura e pela sua coragem. Cumprimentar meu amigo também, Felipe, pelo seu trabalho. Cumprimentar meu amigo deputado federal, delegado Felício Laterça, que está por aí também. E todos vocês que estão aqui no dia de hoje. Bom, é uma sessão, deputado Marcelo, de extrema relevância pela data. Nós podemos destacar alguns pontos. Um dos principais é o ponto cultural. Nós temos hoje uma guerra cultural, né, que nós precisamos enfrentar, que é a mudança de pensamento hoje, diferente da geração, né? Eu sou novo, tenho 35 anos, nasci em 1990, mas meu pai, ele foi vigilante por 16 anos. Eu cresci indo em loja de armas com meu pai. Então, eu tinha armas de brinquedo em casa. Essa era a minha cultura da época. Apesar de morar na favela, eu já conseguia ter noção de dividir quem é quem. E entender que a arma é um objeto. Seja a arma na mão de um policial, que é aquele que é o representante do Estado, seja a arma na mão do vagabundo que por muitas das vezes matava morador, matava o próprio policial e se matavam. E nem por isso minha família demonizou esse objeto. Como eu disse, eu tinha um R15 de brinquedo em casa, eu tinha arma de água, então isso não me fez alguém violento, me fez alguém que entende, independente do lugar de onde sair, que aquilo é um objeto.
que vai dizer se é bom ou ruim é quem vai conduzir aquele objeto. Eu estive há pouco nos Estados Unidos, deputado Polon, e eu pude ver na Bass Pro pais levando seus filhos numa loja de caça, onde tem diversas armas ali, armas de fogo. Você chega da raiva um pouco, você vê uma Glock a $300. Se você faz a conversão, isso sai a menos de R$4.000. E você vê o valor que você está pagando hoje aqui. E você vê a cultura, onde a Constituição, uma das emendas mais importantes é a segunda emenda, que trata sobre a liberdade de defesa do cidadão americano. A liberdade de você ter uma arma, de você ter o direito de defender a sua vida, a sua família e a sua propriedade. E como eu disse que isso trata de uma questão cultural, a questão hoje, pela falta de testosterona também, como foi citado pelo nosso amigo Marcelo, isso tem passado por geração. E uma geração que, infelizmente, está gerando homens fracos. Vou dar um exemplo lá de casa, deputado Felício. Eu tenho minha arma em casa. Eu saio de casa. Fica a minha mulher que não tem testosterona igual a mim. Mas por muitas das vezes, se alguém entrar, vai encontrar alguém talvez um pouco mais valente do que eu. Alguém que sabe conduzir, alguém que tem treinamento, alguém que é apta para defender a sua vida e a sua propriedade. Vou dar um exemplo do que aconteceu agora. Estava saindo de casa, tinha algumas pessoas próximas à minha residência que eu não conheço. Já alertei minha esposa. Minha casa tem segurança, tem cerca elétrica, tem câmera, e dentro tem a arma com suas devidas munições, e ela vai saber utilizar caso seja necessário. E a gente precisa, de fato, trazer essa cultura para o nosso país. É uma luta. O ProArmas eu acompanho desde que eu não tinha mandato, das marchas que você ainda faz lá em Brasília. E isso precisa ser intensificado. A marcha que é feita em julho, a sessão solene, audiências públicas, essas conversas que nós precisamos ter para desmistificar tudo aquilo que a mídia massacra todos os dias, que a arma é ruim, você não tem que ter arma. Ah, Douglas, mas você é cristão e você apoia o cidadão armado? Aí eu falo, vem cá, o seu lazarento, vamos ler lá Lucas 22:36. Não é nenhum discípulo falando, não é nenhum profeta falando, não é nenhum cidadão comum. É o próprio Cristo orientando os seus discípulos no momento que chegava a hora da crucificação. E Cristo, orientando os seus discípulos, disse: se você tem 2 capas, venda uma e compre uma espada. O que era uma espada? A espada servia para quê? Para cortar pão, na época? Também, mas não era para isso. Era um instrumento de defesa. Por muitos, na época também, um instrumento de ataque. É uma arma. Era uma arma de ponta da época. E por que Cristo disse isso? Porque tempos ruins iriam chegar. Porque os discípulos antes não seriam mais recebidos como estavam sendo recebidos no passado. Após a crucificação de Cristo, tempos ruins iriam chegar. E eles precisariam de meios para se defender. Outro versículo muito interessante, que a gente precisa ler com detalhe, é quando o Pedro corta a orelha do soldado. Jesus mandou jogar a espada fora? Jesus mandou queimar a espada? Jesus mandou dar um sumiço? Não, Jesus falou, guarde a espada. Olha a diferença, guarde a espada. Por que guardar? Jesus não poderia ter mandado ele subir com a espada, mas não, guarde a espada. Por quê? Amanhã você pode precisar. Dessa vez você está utilizando no momento inadequado, mas amanhã você pode precisar utilizar no momento adequado. Então, eu finalizo minha fala dizendo que vocês podem contar com o meu apoio. Nosso gabinete está aberto, o gabinete do deputado Marcelo Dino também. Nós temos aí algumas previsões de trabalho juntamente com o nosso amigo Felipe Nini, principalmente para os atiradores esportistas e também para os donos de clubes.
aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós temos também uma previsão, deputado Polon, estamos já bastante alinhados, entendendo que nós precisamos fortalecer a sua luta em Brasília. Então, nós temos aí um alinhamento já reafirmando que no próximo pleito eu não concorrerei a deputado estadual, mas sim sou pré-candidato a deputado federal, tendo entendimento que a gente precisa fortalecer o nosso trabalho lá em Brasília, e certamente acredito que com o deputado Marcelo Dino aqui na LERJ, nós conseguiremos também fortalecer o trabalho referente a essa pauta e também a essa mudança de paradigma, essa mudança de cultura. Mais uma vez, me sinto honrado em estar aqui na presença dos senhores e principalmente honrado na presença aí do nosso deputado Marcos Polon, que é alguém que não se elegeu utilizando a pauta, mas sim é alguém que representa dia após dia. Ele estava falando agora aqui, eu não falo tão bem, é porque eu só falo sobre isso. E isso é motivo de orgulho, porque você, Vossa Excelência, se elegeu com uma pauta, se elegeu defendendo uma bandeira e permanece firme defendendo aquilo que o levou até Brasília. Então, parabéns pelo seu trabalho, conte sempre com o nosso apoio. Que Deus abençoe a todos os senhores. Obrigado, meu amigo Douglas Gomes. E a tempo quero só ressaltar aqui que eu dei uma missão aqui para o nobre deputado. Existe um projeto de lei que tramita no Congresso, PLP 215/2019, que autoriza os estados e Distrito Federal a legislar sobre a questão específicas de direito penal e direito processual penal. Isso é uma das coisas que eu venho defendendo muito todas as vezes que eu vou em Brasília. Sempre quando eu vejo um deputado federal, eu falo isso. Porque hoje, que nem o Douglas colocou aqui, né, vontade de ir para Brasília para poder ter mais autonomia. Mas nós sabemos a dificuldade que é hoje, o Feliz sabe disso, tanto o nosso deputado aqui também sabe, que é a dificuldade de você aprovar uma lei. E aqui nós conseguimos muito mais fácil. Principalmente nós temos uma bancada muito grande de direita, isso iria facilitar muito a nossa vida. Em tempo, quero passar a palavra ao sempre deputado Felício Laterça, que eu falei Felipe, mas não liga não, é a idade de fazer essas coisas. Aí Vossa Excelência tem 5 minutos para que possa usar da palavra. Bom dia. Saudar o presidente da sessão solene, o deputado estadual Marcelo Dino, e todos os amigos. Vou começar por aqui para não errar o nome, viu, deputado Marcelo Dino? Douglas Gomes, Felipe Nini, deputado federal Marcos Polon, meu amigo Marcelo Pinto DT e o Marcelo Chad, porque senão eu ia falar Marcelo, entendeu? Ia acabar. E, Polon, na dúvida eu vim à direita, viu? Entendeu? Mas nós temos que ir para o lado de lá, na verdade, ir para a esquerda e fazer o nosso discurso. Eu vi a fala inicial, né, do nosso deputado estadual Marcelo Dino, falando dos movimentos ideológicos, os outros comentaram também, e a gente, às vezes, fica se debatendo entre nós, e simplesmente a gente não consegue mudar se você não for para o outro lado da trincheira. Por isso, eu iniciei fazendo essa brincadeira, que eu permita-me chamar de amigo Marcos Polon, porque é amigo de ideal. E dá uma notícia aqui, deputado Marcelo Dino. Para quem não sabe, o Partido Liberal, o PL, instituiu, né, mais um segmento. Né, tem o PL Mulher, o PL Jovem, o PL 60+, e o PL Defesa. E o PL Defesa, eu tive a honra e o privilégio de ser convidado para ser o coordenador aqui no estado do Rio de Janeiro. E o senhor tem ladeado 2 outros representantes, o Felipe Nini e o Marcelo Pinto do IAT de São Pedro da Aldeia, entre outros. E nós vamos seguir trabalhando e fortalecendo aquilo que nós acreditamos. O PL Defesa, ele tem a defesa da família, da propriedade, da liberdade,
liberdade, é importante repetir essa palavra, que é algo que está sendo tomado de nós, mas nós vamos brigar até o fim e até depois do fim. Nós não vamos permitir que isso aconteça. E também da legítima defesa, da propriedade. E aí, Marcos Polon, você sabe que antes de você, eu tive o mandato de deputado federal por 4 anos e trabalhei muito. E nessa, apesar dos praticamente 40 mil votos, fiquei na suplência. Mas não desistimos de trabalhar, de atuar e falar naquilo que acreditamos. Vamos seguir trabalhando e fazendo e buscando que a gente tenha de fato liberdade e possa proteger a nossa família e os nossos co-irmãos. Eu tenho um sonho. Esse eu ainda não falei, viu, Marcelo Pinto? Eu ainda quero ver o estado do Rio de Janeiro, um Texas, como nos Estados Unidos. Que todos que estejam aqui presentes possam ter uma arma na cintura. Eu desafio um vagabundo botar a cara. Eu desafio, deputado Douglas, um vagabundo botar a cara sabendo que ele vai enfrentar, entendeu? Cidadãos de bem. Aconteceu o episódio, eu vou fazer menção aqui agora. É o nosso Rio de Janeiro sitiado. Eu vim acompanhado de 2 assessores. Um está ali fazendo a filmagem da minha fala. Está lá em cima. E o outro saiu para resolver um probleminha. Foi ali. O que aconteceu? O Rafael Luiz foi assaltado. Por sorte dele, que se ele perde o celular dele, como tomaram o celular, e a polícia não recupera, ele estava em maus lençóis comigo, que nós estamos fechando um projeto e está tudo no celular dele. Deve ter sido alguém que queria tomar uma cervejinha. Isso não tem cabimento mais. A gente já não aguenta mais. Eu vou finalizar dizendo que nós vamos seguir firmes no propósito, senhoras e senhores, até depois do fim. Porque quando eu passar para o outro lado, eu vou estar aqui perto de vocês, vocês só não vão estar sabendo, a não ser aqueles que têm mediunidade. Vão saber que eu vou estar trabalhando, que nós não vamos desistir do Brasil. Não vamos desistir do nosso estado do Rio de Janeiro. Vamos seguir ladeados, apoiando o tiro esportivo. Parabéns para o senhor ter a coragem, e a gente tem que ressaltar isso, de fazer uma sessão nesse sentido, de apoiar o tiro esportivo, que como foi lembrado aqui, primeira medalha do Brasil, e eles escondem isso. Eu ouvi falar, salvo engano, foi a palavra do Nini, dizendo das mudanças absurdas que nós temos que fazer, reverter com relação à prática do desporto do tiro. Os clubes, durante a semana, só abrem à noite, na sua maioria. Como que pode funcionar à noite? Tirar o porte de trânsito e você, num estado tão seguro como o Rio de Janeiro, fazendo, né, graça, algo tão sério, mas para demonstrar o que vem acontecendo. E aí o cidadão tem que aumentar a despesa do clube, que já não são poucas, com energia, etc., quando a pessoa pode praticar, por exemplo, nos clubes que são abertos, com a luz do dia. Então, mais uma vez, eu encerro parabenizando o senhor pelas moções que serão conferidas, por essa sessão solene, pela sua coragem de seguir lutando. Como o senhor, eu tenho 2 filhos, lá em casa a cartilha é uma só, entendeu? O manual é hierarquia e disciplina, e vamos mudar a realidade do nosso Brasil. Obrigado e parabéns a todos. Obrigado, meu amigo. Felício La Terça, grande irmão, sei que lutou muito ali no parlamento. Antes de iniciarmos as entregas das moções, convido para uma fala da tribuna o Klaus Fins. Advogado, presidente do Foto do Brasil, no Rio de Janeiro, diretor do Clube de Tiro de Teresópolis e atleta de tiro esportivo. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos, senhores e senhoras aqui presentes. Gostaria de estender esse bom dia a todos os meus amigos, especialmente aqui ao nosso deputado Douglas Gomes, o nosso eterno deputado também Marcos Polon, e Felipe Nini, nem se fale, Marcelo,
Pinto e lá o Marcelo Chad. Meus amigos e minhas amigas, nós temos hoje aqui, eu considero uma manhã histórica, mas depois de tantas autoridades falando com tanta propriedade sobre o assunto, eu venho aqui humildemente representar o quê? A sociedade civil organizada, senhor presidente, através do Foro do Brasil no Rio de Janeiro, a quem eu também felicito pela presença, pastor César aqui conosco, ali embaixo, nosso ex-presidente, e hoje nós estamos à frente, senhor presidente, dessa parcela da sociedade organizada que luta por liberdade, pelo direito à vida, e trago também um grande abraço ao nosso presidente nacional, o Padre Kelmon. Padre Kelmon é o presidente do Foro do Brasil Federal, vamos dizer assim. Então, hoje, aqui representando o Foro do Brasil no Rio de Janeiro, como carioca e tijucano, e atirador, e diretor de clube, eu venho trazer uma saudação pela iniciativa do nobre deputado Marcelo Dino, lembrando-se ou prestigiando aquela pessoa, aquele cidadão de bem, desculpa o termo, presidente, mas sofredor. Hoje, o cidadão de bem, atirador, ou portador, ou com a posse de sua arma para a defesa de sua família, é um sofredor. Ele sofre para garantir o seu direito. Ele tem problemas e ele se passa numa mídia completamente corrompida por alguém do mal, por alguém errado, por alguém violento, numa completa inversão de valores na sociedade hoje. Então, hoje a nossa presença aqui, literalmente, é primeiro para agradecer essa iniciativa maravilhosa. Eu sou atirador há mais de 20 anos e eu posso dizer para vocês, temos aqui muitos atiradores também experientes, né? Nós nunca vivemos um período tão difícil e desafiador. Mas, obviamente, nas batalhas que se forjam os grandes homens, é quando você tem calo na mão que você tem uma mão forte. E isso nós estamos aprendendo a ser nesse nosso Brasil, infelizmente, deputado Marcos Polon. Por quê? Porque nós temos, nós sentimos, nós sabemos disso. Atualmente, um governo que literalmente trabalha contra o cidadão de bem no direito à sua defesa. Contra o esporte que trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil. Literalmente facilitando tudo para o lado do mal e dificultando tudo para o lado do bem. Como o nobre deputado colocou aqui, eu sou cristão, e literalmente não se fala que até Jesus Cristo, em determinado momento, disse: recorra a uma arma, porque nós estamos vivendo ainda num mundo dominado muitas vezes pelo mal. Quando nós formos para o céu, é outro problema, não haverá essa preocupação, mas aqui sim. E nesse momento, eu, em nome de todos vocês, eu acho aqui que não são autoridades, mas são ou presidentes de clube, ou donos de loja, ou atiradores, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a iniciativa do nosso presidente da mesa, que prestigiou a todos nós, presidente. Vai aqui a nossa eterna gratidão a todos os nossos líderes do ProArmas, a todos os nossos atiradores. Um grande abraço também a cada atirador no seu clube, que vai com a sua família. Até, presidente, frisar isso um pouco aqui. O esporte do tiro hoje é essencialmente um esporte de família, porque ele é praticado por pessoas do bem. Eu tenho a minha esposa também como atiradora, né? E ela mudou muito quando entrou para o tiro esportivo. Ela tem mais disciplina, ela tem mais concentração, ela tem mais responsabilidade. Quantas mulheres estão conosco nos clubes? Então isso tem que ser dito, tem que ser mostrado, porque nós somos atacados a todo momento por uma maligna campanha de desinformação sobre o que realmente é o tiro, o que realmente é você ter uma arma para a sua defesa. Deixo até um grande abraço aos meus dois clubes, ao Clube de Tiro de Teresópolis e ao Clube Machine Gun, lá em Teresópolis. Apesar de ser, presidente, carioca, eu estou atirando lá. Aqui também o Clube de Tiro Força 8, aqui no Rio de Janeiro,
enfim, a todos os clubes e a todos vocês. E como falou aqui o Felipe Nini, desistir nunca é, e eu vou dizer mais, nunca foi uma opção. E com essa fórmula nós vamos atingir o sucesso. Senhor presidente, autoridades, muito obrigado por essa manhã memorável, que a gente possa ter muitas outras manhãs, muitas outras audiências iguais a essa nos próximos anos, numa outra situação. Queira Deus, muito mais favorável a todos nós, mas continuem nos representando e fazendo esse trabalho maravilhoso de defesa, do direito de defesa e do tiro esportivo. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Cláudio Lins, obrigado de coração. E com grande honra que daremos início à entrega das moções de aplauso e congratulações. Passa a palavra para a cerimonialista, que fará a chamada dos agraciados. As entregas vão acontecer no centro do plenário aqui embaixo, tá bom, gente? Obrigada, deputado. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que esta Casa Legislativa realiza na manhã de hoje a entrega de moções de congratulações e aplausos. Um reconhecimento público àqueles que têm se destacado na promoção e valorização do tiro esportivo, na difusão da cultura da cidadania armada e na defesa das liberdades individuais. Convido o primeiro agraciado, senhor Fábio Leonardo Freitas do Amaral. Próximo agraciado, senhor Felipe Nini. Convido o agraciado, senhor João Batista Alves dos Santos. Próximo agraciado, senhor Leandro Berriel Pinheiro. Convido o agraciado, senhor Marcelo Antônio Pinto dos Santos. Neste momento, o senhor Moisés Silvestre Costa recebe das mãos dos deputados Douglas Gomes e do deputado Marcelo Dino o seu prêmio. Convido
o deputado federal do Mato Grosso do Sul, senhor Marcos Polon. Agradecemos as presenças e passo a palavra neste momento ao deputado estadual Marcelo Dino. Bem, em tempo eu quero só fazer algumas colocações aqui, uma delas, a questão que foi colocada aqui pelo Marcelo, a questão da saúde mental daqueles que realmente protegem. Como eu sempre falo, deixam quem tanto ama em casa, que são os nossos policiais, para proteger quem nem conhece. Eu posso falar isso com grande propriedade, meu tio 12º Quadro dos Heróis do 20º Batalhão, eu que servi na minha turma tantos colegas nossos que infelizmente tombaram, e muitas das vezes a sociedade não valoriza esses valorosos homens, e conforme muito bem colocado, às vezes por causa de eles querem denegrir a imagem. Mas para vocês terem ideia aqui da burocracia que é, eu sou policial militar da reserva, e hoje eu não posso comprar um fuzil. Eu tenho que virar CAC para comprar um fuzil. É uma coisa absurda. Eu tenho um fuzil acautelado no meu gabinete, só os meus policiais podem pegar, eu não posso pegar o fuzil. É assim, surreal a realidade que nós vivemos hoje, ainda mais do jeito que eu combato, da luta, e não deixei de ser policial. Nós somos policiais 24 horas. Você pode estar na reserva, você vê a quantidade de policiais que morrem após a reserva, é alarmante, é fora da realidade. Então, assim, é uma coisa que nós temos que rever tudo isso. E se nós que somos policiais sofremos isso, imagine os CACs, os atiradores, essas pessoas realmente que querem praticar um esporte, querem ter o seu porte, querem ter a sua arma e não têm. E enaltecer as mulheres, em nome da Flavinha, que é uma atiradora aqui, a mulher realmente tem que estar onde ela quer estar. Eu tenho uma filha, ensinei minha filha assim, que você tem que conquistar o seu espaço. E a Flavinha é uma guerreira que sempre me ajuda muito. Quarta-feira agora que vem, nós vamos estar fiscalizando os ônibus. Não vamos dar mole, não. Convidar o Douglas também para ir lá em São Gonçalo fiscalizar os ônibus também. Vamos lá, botar para quebrar, porque o nosso mandato é um mandato totalmente transparente. Às vezes até umas pessoas falam, pô, você é contra empresário? De forma alguma. Mas eu quero que a sociedade tenha um transporte digno. Tudo que eu tinha que falar já falei aqui. E uma coisa que eu queria colocar aqui, quando fala dos policiais, nós no mandato passado, nós conseguimos tirar o salário dos policiais de segundo pior salário do Brasil para o terceiro melhor. Ontem mesmo eu estava ligando para o comandante da Polícia Militar, cobrando melhorias, conseguimos um avanço aí. Pra vocês terem ideia, quantos policiais foram salvos com os carros semi-blindados, foi uma das lutas que nós travamos, e muitas outras coisas que nós conquistamos além do salário de segundo pior para terceiro melhor do Brasil. Mas é muito pouco uma profissão que na realidade paga com o maior preço com a sua vida. Então, assim, eu represento muito a questão da segurança pública e hoje meu olhar para vocês é um olhar de alguém que pode contribuir muito com a segurança pública. Para encerrar essa solenidade, quero expressar minha sincera gratidão a todos os funcionários e colaboradores que contribuíram com dedicação, profissionalismo para a realização desse evento. E toda a minha equipe também, que sem ela não daria para fazer, enaltecendo aqui o nome do Moisés, da Lúcia, está aqui, vou pecar a Miriam, está o Ricardo, está o Misa, está ali a Aline, que eu quero colocar aqui, a importância às vezes da interação das pessoas com o parlamentar. Eu sou pai do Wendel, que tem uma doença rara, e através da Aline nós conseguimos regulamentar o cordão quebra-cabeça do autismo e restringir o uso, e foi através das pessoas. Então,
é muito importante que vocês venham até a gente, que não dá para a gente, que eu, conforme eu falei, eu, por exemplo, estou em 10 comissões, eu estou em 2 CPIs, estou em 4 frentes parlamentares, então, quer dizer, é uma loucura, fora o mandato, fora a família, fora muitas outras coisas. Então, nos traga a necessidade para que possamos fazer realmente leis que sejam relevantes e vão colaborar e ajudar para todas as pessoas. E com especial ênfase ao nosso profundo respeito e reconhecimento aos homenageados do dia de hoje, a todos os parentes, meu muito obrigado pela participação, e antes de mais nada, quero enaltecer aqui a vinda de cada um que esteve aqui na mesa também, né, do Marcelo Sade, do Marcelo Pinta, muito Marcelo mais uma vez, né, Felipe Barbosa, Nini, e o meu amigo Douglas Gomes, e dar assim uma gratidão com grande relevância, né, ao deputado Marcos Polon, que saiu do Mato Grosso do Sul para vir para o estado do Rio de Janeiro, ciente que ele não tem voto aqui, não vai ter voto, nem não vai ter, mas o ideal que ele luta. Isso é muito importante. É isso que nós precisamos nas pessoas. É não olhar para si próprio e falar assim, não, o que eu vou ganhar, o que eu vou ter de benefício, mas sim lutar, deputado, pelo ideal, por alguma coisa que você acredita, e a partir daí nós vamos conseguir sim chegar ao nosso objetivo. Desejo um dia abençoado para todos vocês, com chuva de bênção. Não tendo mais nada a declarar, declaro encerrado a sessão solene. Muito obrigado a todos, Deus abençoe.